Você já parou para pensar que sua timidez não é apenas uma característica, mas uma prisão invisível que você mesmo reforça a cada dia? Nietzsche dizia que o homem vive acorrentado, não porque o mundo o prende, mas porque ele próprio teme libertar-se. A timidez nasce desse medo, o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de mostrar quem realmente é. E enquanto você alimenta esse receio, a vida passa diante de você como um espetáculo em que todos atuam, menos você. Nietzsche acreditava que a verdadeira força não está em se esconder, mas em se afirmar. O tímido, ao se calar, acredita estar se protegendo, mas na verdade está entregando seu poder ao olhar dos outros. Cada silêncio é uma oportunidade perdida, cada recuo é um ato de submissão. E é justamente essa submissão que Nietzsche condenava. A covardia de quem prefere se reduzir a uma sombra para evitar a dor da exposição. A pergunta que ele lançaria a você hoje é clara. Até quando você vai se contentar em viver como espectador? Romper com a timidez não significa se tornar alguém diferente, mas assumir a coragem de ser aquilo que já é. A transformação não está em esperar aprovação, mas em se libertar da necessidade de buscá-la. Porque, no fundo, vencer a timidez é um ato de rebeldia contra o medo que paralisa e contra a vida que insiste em passar sem você. Nietzsche acreditava que a primeira batalha para superar a timidez não é contra o mundo, mas contra si mesmo. O tímido costuma se prender em um ciclo interno. Pensa demais antes de agir, analisa cada palavra como se fosse julgada por um tribunal invisível e acaba paralisado pela própria autocensura. É aqui que entra a lição nietzschiana. Romper esse ciclo exige ação antes da análise, coragem antes da permissão. A prática começa pequena. Fale quando sua mente disser para se calar. Olhe nos olhos quando o impulso for desviá-los. Ocupe espaço quando a vontade for se encolher. Nietzsche diria que cada gesto de ousadia é uma martelada contra as correntes que você mesmo construiu. A timidez se fortalece no hábito do silêncio, mas a coragem nasce no hábito do enfrentamento. O que o filósofo propõe não é esperar que a confiança surja para depois agir, mas agir para que a confiança seja forjada. É como aço moldado no fogo. Quanto mais você se expõe, mais resistência ganha. A cada vez que você se desafia, o peso do olhar dos outros diminui, e você começa a perceber que o julgamento que tanto temia não passava de uma sombra criada pela sua mente. Nietzsche falava sobre a necessidade de criar a si mesmo, de forjar a própria identidade em vez de se deixar moldar pelos valores alheios. A timidez é justamente o contrário. Viver refém da aprovação externa, esperando sinais de aceitação antes de existir por completo. Para romper isso, é preciso inverter a lógica. Em vez de perguntar, o que vão pensar de mim? Você precisa começar a perguntar, o que eu penso de mim mesmo? Esse deslocamento de foco é libertador. Quando você se posiciona a partir da sua própria vontade, não há espaço para o medo de julgamentos. A visão nietzschiana ensina que a timidez não é uma condenação eterna, mas um sintoma de que você ainda não assumiu a autoria da sua vida. A cada vez que age buscando agradar, reforça a máscara. Mas a cada vez que age em coerência com o que deseja, mesmo que cause estranheza, se aproxima do seu verdadeiro eu. O exercício prático é simples, mas poderoso. Escolha deliberadamente uma situação em que normalmente ficaria em silêncio e fale o que acredita ser verdadeiro, não para agradar, mas para afirmar quem você é. A timidez começa a perder força quando você percebe que sua voz pode existir sem depender da permissão de ninguém. Esse é o primeiro passo para deixar de ser sombra e começar a se tornar presença. Nietzsche defendia que a vida exige confronto. Evitar desafios é negar a própria existência, e é nesse ponto que a timidez mostra sua face mais paralisante. A fuga constante. Fugir de conversas, evitar olhares, recuar diante de oportunidades. Cada fuga pode parecer pequena, mas somadas, constroem uma vida de ausência. Para Nietzsche, a superação nasce do embate com o desconforto, da disposição de atravessar a dor para alcançar a afirmação da própria força.
O tímido precisa aprender a buscar justamente aquilo que teme. Se falar em público é o que paralisa, é nesse espaço que precisa estar. Se o olhar dos outros causa vergonha, é esse olhar que deve enfrentar até que perca o poder de aprisionar. Nietzsche chamava esse processo de amor fati, o amor ao destino. Abraçar a vida como ela é, com seus desconfortos em vez de fugir deles. Um exercício prático inspirado nesse pensamento é a exposição gradual ao desconforto. Comece onde o medo é menor e avance passo a passo, até que aquilo que antes parecia insuportável se torne natural. Cada pequena vitória alimenta a confiança, e a confiança, uma vez cultivada, transforma-se em força. É nessa fricção entre medo e coragem que a timidez começa a ser esmagada e dá lugar à verdadeira potência de existir. Nietzsche afirmava que o homem se apequena quando vive para atender às expectativas da massa. A timidez, nesse sentido, é um reflexo da escravidão ao olhar coletivo. Você se cala porque teme desaprovar, porque sente que cada palavra precisa caber no molde do que os outros esperam. Mas o filósofo insistia que a grandeza nasce justamente na capacidade de ir contra o rebanho, de afirmar a própria singularidade mesmo quando isso incomoda. Superar a timidez é recusar-se a viver como reflexo. É decidir que sua voz não precisa se encaixar em padrões de aceitação, mas pode ecoar como expressão autêntica da sua vontade. A coragem não está em ser aceito, mas em ser verdadeiro mesmo diante da rejeição. Esse é o núcleo do que Nietzsche chamava de tornar-se quem você é. Na prática, isso exige abandonar a busca incessante por aprovação. Experimente sustentar uma opinião impopular, mesmo que cause desconforto. Permita-se discordar em voz alta sem justificar cada detalhe. A timidez se alimenta da necessidade de se desculpar por existir. Mas quando você corta essa raiz, percebe que não há nada a temer. A autenticidade, ainda que cause estranhamento, sempre conquista respeito mais sólido do que a sombra da obediência silenciosa. Nietzsche via a vida como uma arena em que apenas os que ousam se expor descobrem sua verdadeira força. O tímido, ao evitar riscos, não apenas foge do julgamento dos outros, mas também foge da chance de conhecer a própria potência. A timidez se torna uma prisão confortável, mas é justamente nessa aparente segurança que se esconde o maior perigo: a mediocridade de uma existência nunca experimentada em sua plenitude. Para romper esse ciclo, é preciso encarar o risco como parte inseparável do crescimento. Cada vez que você ousa falar, agir ou se posicionar, existe a possibilidade de falhar. Mas é nesse fracasso que você acumula a resistência necessária para vencer. Nietzsche afirmava que o homem forte é aquele que cai e se levanta, que suporta a vergonha, a rejeição e a dor, e ainda assim, continua. O tímido, ao contrário, evita a queda e, por isso, jamais aprende a levantar-se. O exercício prático aqui é simples e brutal. Buscar ativamente pequenas situações de risco social. Iniciar uma conversa, fazer uma pergunta em público, expor uma ideia sem preparar cada palavra. O desconforto será inevitável, mas é justamente nele que nasce a transformação. A cada risco enfrentado, a timidez perde um pouco da sua força, até que se torna apenas um resquício distante de quem você um dia foi. Nietzsche dizia que a vida deve ser afirmada em sua intensidade, e isso inclui ocupar o espaço que lhe pertence. O tímido, ao contrário, busca encolher-se, desaparecer nas bordas, ser invisível para evitar julgamentos. Esse hábito de se esconder não é proteção, é autossabotagem. Cada vez que você recua, entrega ao outro o direito de existir mais do que você. Superar a timidez significa romper com esse padrão e reivindicar o seu espaço no mundo. Essa mudança começa no corpo. A postura tímida denuncia submissão, ombros caídos, olhar baixo, voz abafada. Nietzsche afirmava que corpo e espírito são inseparáveis e que fortalecer um é também fortalecer o outro. Por isso, endireitar a coluna,
Sustentar o olhar e projetar a voz não são gestos superficiais, mas atos filosóficos de afirmação. É dizer ao mundo com cada detalhe físico que você está presente e que não será reduzido a silêncio. Na prática, treine a presença. Ao entrar em um ambiente, não se apresse em desaparecer no canto mais discreto. Sente-se em lugares visíveis. Olhe para as pessoas quando falar. Ocupe espaço com firmeza. Essa atitude externa reprograma também sua percepção interna. Quanto mais você age como alguém confiante, mais a mente se ajusta a esse papel. E pouco a pouco, a timidez perde o poder de ditar como você deve existir. Nietzsche acreditava que viver é criar, e que cada indivíduo deve se tornar o escultor de si mesmo. A timidez persiste quando você aceita a identidade de alguém retraído, como se fosse imutável. Mas, na visão nietzschiana, não existe essência fixa. O homem é fluxo, transformação constante. Deixar de ser tímido não é descobrir um novo eu escondido, mas forjar-se ativamente em algo maior do que você é hoje. Esse processo exige romper com a narrativa de eu sou assim. Toda vez que você repete que é tímido, reforça a prisão que deseja destruir. Nietzsche convidaria você a encarar essa definição como uma mentira útil que já cumpriu seu papel e agora precisa ser esmagada. O novo eu nasce quando você escolhe agir como alguém confiante, mesmo que no início pareça encenação. Com o tempo, a repetição se torna verdade. A prática é clara. Construa versões de si que desafiem a antiga identidade. Imagine-se como orador, como líder, como alguém que não se encolhe diante do olhar alheio. A cada vez que adota esse papel, você martela mais uma pedra da velha estrutura e esculpe um novo rosto para si. É nesse ato de criação consciente que a timidez deixa de ser destino e se torna apenas memória. Nietzsche defendia que a vida deve ser vivida como uma obra de arte, e isso significa expressar-se plenamente, sem medo do julgamento. A timidez é a negação dessa arte. Você esconde suas ideias, silencia sua voz e sufoca sua criatividade para não incomodar os outros. Mas ao fazer isso, deixa de existir em sua totalidade. A superação está em compreender que viver calado é viver pela metade. A coragem de se expor não precisa nascer perfeita. Ela cresce no ato de criação contínua. Cada vez que você fala, escreve ou se apresenta, mesmo que imperfeito, está colocando uma marca no mundo. Nietzsche diria que a grandeza não é a ausência de falhas, mas a ousadia de afirmar-se apesar delas. O tímido espera o momento certo, a fala perfeita, o gesto seguro, e ao esperar, nunca age. O exercício é criar antes de estar pronto. Falar quando a voz ainda treme, agir quando o coração ainda hesita. Essa prática transforma a exposição em hábito e a vergonha em aprendizado. A cada vez que você rompe o silêncio, constrói não apenas confiança, mas também a obra única que é a sua vida. E nesse processo, a timidez deixa de ser identidade e passa a ser apenas uma lembrança distante de quem você se recusou a continuar sendo. Nietzsche acreditava que o destino do homem é superar a si mesmo. E a timidez é uma das formas mais silenciosas de escravidão que alguém pode carregar. Ela não prende com correntes visíveis, mas com o medo constante do olhar alheio, com a hesitação que transforma cada oportunidade em silêncio. Superá-la não é apenas um detalhe social, é um ato de libertação existencial. Ao longo dessa jornada, vimos que romper com a timidez exige ação antes da confiança, coragem antes da permissão, risco antes da segurança. É entender que o desconforto é parte inevitável do crescimento e que cada exposição, cada palavra dita, cada gesto ousado é uma martelada contra as paredes da prisão que você mesmo construiu. O tímido acredita que se protege, mas na verdade se anula. Já quem enfrenta o medo descobre que a vida nunca esteve contra ele. Apenas aguardava sua decisão de se afirmar. Nietzsche diria que deixar de ser tímido é um chamado para viver em potência máxima, para criar a si mesmo como obra de arte, sem pedir desculpas por existir.
A escolha agora é sua. Continuar vivendo como sombra, escondido atrás do medo, ou assumir a coragem de ser luz, mesmo que isso incomode os outros. A verdadeira liberdade começa quando você se recusa a ser menor do que pode ser.